antes de nós lermos o texto falando sobre a tentação de Zoroastro, eu vou explicar acerca desta tradição, não somente esta, mas vou falar de 3 tradições que são importantíssimas em alguns mitos, em algumas literaturas do Antigo Oriente Próximo, e que nós encontramos paralelos não somente na Bíblia, especificamente no Novo Testamento, que nós iremos abordar aqui, mas também no Corão, exatamente no Alcorão. Então, dois livros que guardam 2 tradições religiosas que têm origem, né, nos folclores, nas lendas, na mitologia persa. Eu fiz uma live recentemente com vocês em que eu falei muito acerca de como as tradições zoroastrianas influenciaram até mesmo o catolicismo, a missa católica, que os próprios teólogos, doutores do catolicismo, alegam, né, que é uma construção da tradição. Né? As velas, os incensários, as vestes, foi algo que, segundo eles, foi surgindo com a tradição. Mas aí aqueles que se aprofundam no estudo das religiões comparadas fazem a pergunta: que tradição? Né? Essas tradições não foram inventadas, entre aspas, pelos padres latinos ou padres africanos, ocidentais ou asiáticos. Não, estas tradições, como eu li para vocês na obra de Aleter, estas tradições já existiam no zoroastrismo, tá bom? Então, o catolicismo, o culto à missa, reúne elementos de como era a tradição, esbarrei aqui no microfone, a tradição do culto persa. E não somente estas, como diversas outras também. Como eu já falei aqui outras vezes, as referências bibliográficas que nós estudamos esse tema se concentram na professora, doutora, né, uma das maiores personalidades no mundo acadêmico que escreveu sobre o assunto, Nora Elizabeth Boyce, com dezenas de artigos científicos publicados, com dezenas de livros escritos sobre zoroastrismo e cristianismo, doutora, professora Nora Elizabeth Boyce. Esta é uma das nossas referências e na nossa biblioteca de membros aqui no canal existem diversos livros dela. Então, um outro acadêmico que eu recomendei para vocês e volto a recomendar é o padre Jean de Menasse, né? Família Menasse, uma família muito importante no século XX, né? Um padre dominicano da alta cúpula intelectual da sua época, um grande acadêmico, um grande estudioso, e ele fez grandes pesquisas no sentido da investigação do zoroastrismo e também de suas comparações com o cristianismo. Então, Padre Jean de Menasse também é alguém aí que encabeça, né, aqueles que se debruçaram sobre as obras, e também Paul de Bruys, né, Paul de Bruys. Ele também foi outro escritor que se debruçou sobre esta questão. Tem outros lá, né, outros escritores na nossa biblioteca de membros, e eu espero sinceramente que os membros do canal e os amigos, os apoiadores que têm acesso à biblioteca possam estar estudando estas obras para se aprofundarem muito mais, porque é até mesmo a partir delas e de outras que o canal O Zoroastro ganhará vida em breve, né? Lembrando que 2 canais estarão sendo lançados aqui, né, no guarda-chuva do VOB, né, Verdades Ocultas da Bíblia, VOB, que é a Casa dos Essênios e o Zoroastro. Então, tem coisa boa vindo por aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo e também apoiador, Josh Herman. Boa noite, Josh. Muito obrigado pela sua audiência, como sempre, um grande abraço. E também Douglas Machabel. Muito obrigado pela sua audiência, Douglas. Espero estar contribuindo para a evolução de todos nós aqui no que tange o conhecimento. Mandei um abraço também para o Johnny Lima. Muito obrigado, Johnny, por confirmar o áudio e o vídeo. Ok. Eu também peço a vocês
que deixem o like no vídeo, tá bom? Aqueles que assim puderem fazer para me ajudar aqui no engajamento do nosso conteúdo, haja vista que nós abrimos os textos, né? E eu sempre primeiro mostro as evidências e deixo as argumentações para o final. Então é muito importante nós entendermos isto. Então vamos lá, vamos iniciar então o nosso estudo, mais uma vez, a tentação de Jesus, é Mateus capítulo 4, é o texto mais completo, né, que fala sobre a tentação de Jesus no Novo Testamento, e a tentação de Zoroastro está em Vendidade, capítulo 19. Vendidade, capítulo 19. Boa noite também, Rafael de Melo, um abraço aí, muito obrigado pela sua audiência, direto de Portugal. Muito obrigado aí, Rafael. Galera, peço também que compartilhe nos grupos de WhatsApp, né? Compartilhe aí o nosso conteúdo. Vamos lá. A tradição da tentação de Zoroastro é uma das tradições mais antigas na mitologia zoroastriana. Eu já falei aqui para vocês mais de uma vez que não existiu apenas um Zoroastro, mas que as pessoas que se debruçaram de maneira mais especializada sobre essa temática perceberam que existiu mais de um Zoroastro e que há fortíssimas evidências de que, na verdade, Zoroastro não era um nome próprio, mas um título este do sumo sacerdote persa, que o nome de sacerdote na língua persa era mago, exatamente isso, era o nome mago. Opa, deixa eu dar uma boa noite aqui também para Josemar Santos, que é membro do nosso canal. Boa noite, Josemar. Coincidência, acabei de assistir a live do professor Sabino, que o tema era justamente esse. Olha aí que beleza, eu também não sabia que o Sabino estava tratando sobre temas correlatos entre cristianismo e zoroastrismo. Lembrando, Josemar, que nós iremos em breve lançar um canal chamado O Zoroastro, em que trataremos só de temáticas zoroastrianas. Vamos dar um destaque a este conteúdo para aqueles que se interessarem. Então, voltando ao que nós estamos falando, trazendo para vocês, já falei as referências bibliográficas antes, Zoroastro, então, ele figura, na verdade, como um título este que estava sob o sumo sacerdote desta religião, Mazdaísmo zoroastrino. Boa noite, Flávio Eduardo, membro do canal também. Um abraço, muito obrigado. Olha aí, ó, se derrubar é pênalti, hein? Olha aí, estamos juntos aí. E Zoroastro, ele também trazia sobre si a égide de ser um profeta. Então, além de sacerdote, ele também era um profeta. Zoroastro falou coisas acerca do futuro. Zoroastro tem textos de conotação profética, de conotação apocalíptica. Zoroastro, no texto avéstico e na arqueologia zoroastriana, nos painéis, né, da arqueologia zoroastriana, Zoroastro é demonstrado sendo incumbido por Ahura Mazda de levar a sua palavra. E em que consistia esta palavra? A palavra era bem simples. Consistia num tripé. Qual era esse tripé? Bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Então, esse era o cerne do desenvolvimento da doutrina mazdaísta, né, de Ahura Mazda. Ahura Mazda quer dizer Senhor da sabedoria. Então, isso consistia. Então, o Zoroastro desenvolve toda a sua pregação, toda a sua doutrina sobre este tripé: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Algumas redações zoroastrianas, notoriamente, são tardias. São século II, III, século IV. Tem literatura zoroastriana, como Denkard, que tem ali a sua data de composição
entre o século 8 e o século 10 da Era Comum, ou seja, depois de Cristo. Mas o que é interessante, até mesmo no Dencard, é que nós temos claramente diversas evidências de outras culturas materiais que corroboram que aquelas tradições que estão ali, em grande maioria, são compilações ou pensamentos, né, expressos de maneira exegética de tradições do passado, tradições anteriores. Por exemplo, o zurvanismo, que é um destacamento do zoroastrismo, ele é uma religião tardia. Entretanto, olha que interessante, eu já fiz isso aqui no canal, mostrei o painel de Zurvan, datando do século 8 antes de Cristo. Então nós temos um painel categoricamente mostrando um outro deus chamado Zurvan, só que esse painel é do século 8 antes de Cristo. Só que nós temos tradições escritas de Zurvan depois de Cristo. Então, olha que interessante, estas tradições, obviamente, são compilações com edições, obviamente, ou com omissões e deturpações, exatamente os mesmos fenômenos que ocorrem com a Bíblia hebraica, que foi copiada pelos essênios, ou ali também depois pelos massoretas, que teve suas modificações. Lembre-se, né? Muitos apologetas falam assim para você, não, a Bíblia que nós encontramos concorda em 100%. Alguns vão dizer 80% com o que estava em cura. Olha, mas eu vou te falar, esses 15 a 20% de diferença, meu amigo, é um balaio de gato. Olha, ordens de capítulos são diferentes, exatamente. Ordens de capítulos, ordens de versículos, o Antigo Testamento de cura não é 100% fiel ao texto massorético em diversos aspectos. Omissões, adulterações, deturpações, versículos trocados, capítulos mais longos, capítulos mais curtos e ainda tem algo pior. O Antigo Testamento de cura concorda mais com a Septuaginta em diversos trechos do que com o texto massorético. É só buscar a literatura especializada. Então, é muito interessante nós entendermos que essa fenomenologia que acontece com os textos avésticos é comum não somente à Bíblia, mas ao Corão e todas as literaturas religiosas. Reciclagens mitológicas, cópias, às vezes até sentenças que dão a entender que houve um plágio, que houve um empréstimo literário ou uma influência indireta ou até mesmo influência direta. Exatamente o texto de Vendidade, que é um livro do Avesta, que significa, no Avestão antigo, a doutrina contra os demônios. Exatamente. O termo Vendidade significa doutrina contra os demônios. Este texto, ele sim é de uma escrito, o material que nós temos hoje é de um escrito posterior, no sentido do papiro, né, de pegar o material, mas de acordo com a paleografia, né, os estudos paleográficos do Avestão Médio, do Avestão Antigo, né, da língua persa antiga, de acordo com a paleografia, este texto ou estes textos que estão em Vendidade guardam tradições que são anteriores à Era Comum, ou seja, antes de Cristo. E tudo isso não só apoiado na paleografia, mas também na arqueologia zoroastriana. Inclusive, eu tenho uma live aqui no canal, uma live muito antiga, uma das primeiras lives aqui no canal, onde eu falo de diversas evidências arqueológicas sobre o zoroastrismo antes de Cristo. Então, da tumba de Dário, a inscrição, tem um nome, esqueci agora o nome da inscrição, uma inscrição também falando de Ahura Mazda antes de Cristo, tá bom? Nos trazendo evidências que sim, o zoroastrismo é antes do cristianismo, fora as evidências, de acordo com diversos acadêmicos, que o zoroastrismo influenciou o cristianismo. E vamos ver aqui uma destas influências, que é a tentação de Zoroastro. Assim, Josemar, entendi o que você falou.
né? O tema lá era a tentação de Jesus, assim. Nós vamos ver aqui numa perspectiva, né, comparando, né, da comparação das religiões comparadas. Nós vamos ver essa perspectiva aqui hoje, nesse estudo. Lembrando que este PDF está disponível na pasta Estudos do canal, na biblioteca do canal. Então, todos os membros do canal têm acesso a este e a outros estudos que estão lá de prontidão esperando você para se aprofundar ainda mais, né? Vai que você descobre coisas que eu não descobri, não é verdade? Se aprofundando mais ainda nestes temas. Então, vamos dar andamento aqui e prosseguimento. Uma coisa importante que eu lembrei aqui a vocês, que eu tenho que falar para vocês, é que esta tradição da tentação de um ser iluminado, um mestre sendo tentado por um espírito maligno, não é privilégio do zoroastrismo, assim como não é do cristianismo. Lembre-se, Buda, Siddhartha Gautama, príncipe Siddhartha, foi tentado pelo demônio Mara. Então, ó, essa tradição, ela existe também no budismo, tá bom? Então, Siddhartha Gautama também foi tentado pelo demônio Mara, assim como Jesus foi tentado por Satanás e assim como o Zoroastro foi tentado por Angra Mainyu. Então, vamos lá. A tentação de Zoroastro. Angra Mainyu quer induzir Zoroastro a se afastar da boa religião, prometendo-lhe a soberania do mundo. Olha só, ao ser rejeitado, Angra Mainyu ataca Zoroastro com legiões de demônios, mas Zoroastro desvia todos eles. Vendidade, capítulo 19, versos 3 a 10. Vai dizer, e o Druju, que é a falsidade, uma categoria de demônios, disse para Angra Mainyu, preste muita atenção, porque eu fiz questão de traduzir alguns termos para que vocês possam entender o jogo de palavras por trás deste folclore, desta alegoria, tá bom? Então vamos lá. Disse para Angra Mainyu, que é o espírito mau, o espírito destrutivo, tu, atormentador, Angra Mainyu, não vejo como matar o Espitama Zoroastro. Ali o Espitama está falando de onde ele veio, da sua origem, tá bom? Tão grande é a glória do santo Zoroastro. Zaratustra viu tudo isso, presta atenção, dentro de sua alma. Os ímpios, os malfeitores da Evas, que são os demônios, pensou ele, se aconselham juntos para a minha morte. Preste atenção nesse detalhe. Isso está no versículo 3, tá bom? Preste atenção nesse detalhe. O texto de Vendidade já destaca que tudo que vai acontecer, toda essa visão, todos estes acontecimentos estão dentro da mente de Zoroastro. Ele viu tudo com a sua alma, ou seja, é uma figura de linguagem para dizer, olha, tudo foi dentro da mente dele, dentro da cabeça dele. Olha só. Lembra do texto da tentação de Jesus? Como é que tudo começa? Jesus Cristo, Mateus capítulo 4, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Olha só. Quem conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Conduziu como? Comunicando a ele através da sua mente, não é verdade? Vamos entender que isso possa ser literal. Vamos entender, vamos fazer aqui uma construção de cenário em que esta tentação de Mateus 4 ocorra de maneira literal. Vamos entrar na trama, na narrativa. Então,
como que o Espírito Santo conduziria o personagem, a pessoa, Jesus, o homem Jesus, para o deserto? Obviamente, através da comunicação à sua mente, aos seus pensamentos, falando às suas faculdades mentais, para que ele estivesse no deserto, para ali ver a personificação de algum ente. Ou seja, você olhando, olha que não estamos entrando nem na exegese, não estamos entrando nem na hermenêutica, estamos apenas olhando o texto numa perspectiva lógica da realidade. Ora, o Espírito Santo irá comunicar ao homem a sua mente, ao seu pensamento. A diferença é que nós olhamos pela mesma lógica, vem de Dade 19, e ele deixa explícito, o escritor, o escriba persa, ele deixa explícito aonde aconteceu, na mente de Zoroastro. Então, tudo que leremos agora é um produto do que estava, de acordo com o escriba, na mente de Zoroastro. Ele viu isso com a sua alma, ou seja, com a sua mente. Investia Zaratustra, avançava Zaratustra, o inabalável, por Aken Mano, inabalável entre os maus pensamentos. Esse Aken Mano é como se fosse uma emanação, é como se fosse um poder, só que Zoroastro ele vai além disso, ele vai além desses maus pensamentos, ou seja, olha só, eu fiz questão de estudar de novo esse texto para explicar ele tintim por tintim para vocês. Um abraço aqui ao meu amigo Paulo Barreto, uma boa noite, muito obrigado, e também um salve, um abraço para Misael Souza. Muito obrigado pela sua audiência, meus amigos, muito obrigado. Presta atenção, esse Akenmano seria um mau pensamento, só que o Zaratustra, ele vai além desse mau pensamento, ele permanece inabalável. O mau pensamento não alcança a mente de Zaratustra. Preste atenção nesses detalhes que eu estou ensinando a vocês, beleza? Preste atenção. As referências bibliográficas eu falei no início da live. Preste atenção nos detalhes que eu estou trazendo para vocês. Vai continuar dizendo, versículo 4, que vem de Dade 19. Pela dureza de seus enigmas malignos, enigmas de Angra Mainyu, ou seja, o espírito mau, o espírito destrutivo atormenta Zoroastro, enchendo a mente dele de enigmas. E olha aqui na nota 9, o que eu tirei do comentário do estudo da nossa referência bibliográfica. Este é um fragmento de uma antiga lenda em que Zaratustra e Angra Mainyu representavam, respectivamente, os papéis de Édipo e Esfinge. Olha só. No Avesta, no cor da Avesta, que é o hino das águas, 5:8, onde a mesma lenda é contada, quase nos mesmos termos, do feiticeiro Arquitia e Svatia e Fria. Olha só. Então, no próprio Avesta, esta lenda é repetida com outros personagens. Veja bem, ou seja, isso é uma tradição antiga. E, se eu não me engano, foi a doutora Elizabeth Boyce que fez esse comentário aqui, de onde eu peguei. E veja só que interessante, segue ali a mesma lógica, quando a gente estuda na ciência das religiões comparadas, a mesma lógica que há na questão de Édipo e a Esfinge. Então, veja bem, entenda, você vai entender a tentação de Jesus agora. Zoroastro, imagine agora a seguinte cena, ele está sendo perturbado por maus pensamentos. Lembra como que era a doutrina de Zoroastro? Como eu falei no início da live, explicando. Bons pensamentos, boas palavras
e boas ações. Você verá que essa estrutura de doutrina também estará presente em Mateus capítulo 4. Tudo estará girando nesse sentido lógico. Preste atenção, vamos continuar aqui. Só que vendidade é bem explícito na fórmula que está construída, que o escriba construiu. Prosseguiu Zoroastro, balançando pedras na mão, pedras do tamanho de uma casa. Preste atenção, isso é uma figura de linguagem. Que ele obteve do Criador, Ahura Mazda. Ele, o sagrado Zaratustra. Falou Angra Mainyu a Zaratustra. Onde nesta terra larga e redonda... Oxe, quer dizer que no zoroastrismo, já ensinei isso para vocês, né? O Avesta, assim como a Kabbalah, já falava há muitos séculos que a Terra era redonda, um globo. Inclusive, no quadro A Academia de Atenas, há lá uma homenagem a Zoroastro, né? Segurando um globinho, beleza? Já mostrei isso para vocês aqui também. Onde nesta terra larga e redonda, cujas extremidades estão longe, onde tu balanças estas pedras, tu que estás na margem superior do rio Dareja, na mansão de Pourushaspa. Ou seja, olha aqui, ó, eu faço questão de vir as notas para vocês verem que o que eu vou explicar não são coisas que eu estarei inventando, porque eu sei que as literaturas são um pouco escassas em português, ok? Alguns comentaristas dizem que essas pedras são os Ahunvar, nome das mais sagradas das orações gáticas. Ou seja, vou parar por aqui. O que na verdade são estas pedras que Zoroastro estaria segurando? São preces, são pequenas frases escritas nestas pedras. É uma tradição antiga em que eles ficavam recitando. Para quê? Para manter a mente em Ahura Mazda, para manter a mente em bons pensamentos, para manter a mente em boas ações, pensar em boas ações, pensar em boas palavras. Ou seja, nós estamos vendo literalmente uma luta de um homem contra ele mesmo. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo, olha que eu só li 2 versículos, hein? Vou ler todos. Nós estamos vendo a luta de um homem contra ele mesmo, contra os seus próprios pensamentos. Arimã, personificado nesse texto, nada mais é do que ali a própria mente do Zoroastro, os maus pensamentos de Zoroastro. Está começando a entender o que é o Arimã, o que é um Satanás, um Rassatã? Rassatã significa o quê? Adversário. Esse rio, o Daraj, é o rio mais importante de todos os rios, porque a casa do pai de Zoroastro ficava à margem deste rio. É lá que Zoroastro nasceu. Então, olha só que interessante. Então, estamos falando de Zoroastro, né, o rio, e estamos falando do lar de Zoroastro, da casa de Zoroastro. É onde tudo começa a acontecer. Assim, Zaratustra respondeu a Angra Mainyu. Respondeu como? Pessoalmente? Não, nós já lemos. Na sua mente. Tudo isso Zoroastro estava passando aqui, ó, na sua alma, na sua mente. Então ele vai responder. Ele vai responder dizendo: ó malfeitor, Angra Mainyu, eu ferirei a criação do Daeva, a origem do mal, a casa do mal. Eu vou ferir a origem de todos os problemas, eu vou destruir. Eu ferirei o Nassu, demônio da decomposição e da impureza. Esse demônio Nassu, ele agia, né, na tradição mitológica, folclórica zoroastriana, tanto como se fosse a decomposição literal do corpo, como a degeneração e decomposição da alma também. Por isso que ele também era vinculado à impureza, o demônio da impureza. Então, olha só, tudo que era impuro estava vinculado a Nassu.
e tudo que era impuro estava sendo vinculado a uma degeneração. Guarda este detalhe. Nós vamos ler também Mateus 4. Guarda estes detalhes, tá bom? Vamos continuar aqui. Uma criatura dos daevas, dos demônios, eu ferirei a Pairica Canataite, até que o vitorioso Saoshiante renasça do lago Cachava, olha só, da região da Aurora, das regiões da Aurora, que são as regiões celestiais, tá bom? O Saoshiante, se nós fizéssemos um paralelo, aliás, já falei muito aqui sobre o Saoshiante, nossa, como eu já falei aqui. Saoshiante é o filho espiritual de Zoroastro, que é um tipo de Messias, não é verdade? Eu já falei, já abri o texto aqui de Saoshiante, que vai nascer de uma virgem nesse lago aqui, tá bom? Só que ele é uma encarnação. Ele é uma encarnação. Ele vem da onde? Das regiões, celestiais, que são das regiões da Aurora. Olha só, boa noite, meu amigo Gleidson Fortunato, ilustre da ordem. Bem-vindo a mais esta aula. Ou seja, Zoroastro está dizendo que irá resistir às tentações, irá resistir à impureza, irá resistir ao pensamento mau, irá resistir a si mesmo até a manifestação de Saoshiante, né? Vamos lá nas notas, né? Será que o professor está falando a verdade para nós aqui? Saoshiante, nota 14, o filho não nascido, ou seja, de maneira carnal, de Zaratustra, que no fim dos tempos destruirá Arimã e trará o que? A ressurreição dos mortos. Veja também o Fravardi Yasti, hino aos anjos da guarda, 1362, e também o Zamíade Yasti, hino à terra, 19, 92, 94 e sequência, né? Versículos seguintes. Ou seja, estou passando aqui para vocês realmente a situação. E também aqui, esse lago, né, é o Mar de Zara. Depois, se você quiser pegar lá, né, o mapa persa antigo, né, esse lago foi identificado, né, chamado também como Mar de Zara, no Saistão, né, uma terra antiga, e também você pode encontrar ele no hino à terra. Lembrando, né, que diversos lagos da antiguidade eram chamados de mares, né? Na Bíblia do Novo Testamento temos o exemplo do Mar da Galileia. Não é verdade que Mar da Galileia é um lago, né? Não tem mar lá, é um lago, é Lago da Galileia, mas o pessoal chamava de Lar da Galileia, tá bom? Vamos então continuar. Deixa eu ler aqui que o Gleidson colocou aqui para nós. Professor, é verdade que na tentação de Jesus, segundo os evangelhos, o diabo tinha tirado umas férias do inferno? Essa é boa, né? Tirou férias. Rapaz, que a galera gosta, né, levar essas coisas como literais. Boa noite, mais uma aula maravilhosa. Muito obrigado, Nelson. Boa noite também. Vamos lá. Lembrando que é um aulão. Eu nunca vi ninguém, né, mostrando textos avésticos no YouTube. Eu não vi, deve ter alguém, óbvio que deve ter alguém, mas eu nunca vi até hoje, né? Falando sobre a antiguidade, arqueologia, paleografia do Avesta, eu nunca vi. Deve ter em inglês, com certeza. Vamos lá, versículo 6 de Vendidade, vai dizer o seguinte: novamente a ele disse o Criador do mundo maligno, Angra Mainyu, não destrua minhas criaturas, ó santo Zaratustra. Lembrando, aonde estão? Tudo está na mente de Zoroastro. Não destrua. Tu és o filho de Purushaspá. Esse é o papaizinho, né, de Zoroastro. Por tua mãe fui invocado. Olha só, né? Essa nota 17 aqui traz algo muito interessante, que é o seguinte, ó. Alguns explicam assim: teus antepassados me adoraram também.
os antepassados de Zaratustra devem naturalmente ter seguido uma religião falsa, pois ele anuncia a verdadeira, é assim que os textos dizem. Mas também tem uma nota da professora Nora Elizabeth Boyce, em que vai dizer que, na verdade, isso aqui já é o texto que sofreu uma reforma, porque no sentido de que os antepassados eram politeístas. O antigo Irão, né, que esse é o nome da Pérsia, né, o antigo... Perdão, Irão não, Irã não, Arvairão, né? O Arvairão, ele era totalmente politeísta. Não existia essa crença de Arimã, né, um espírito destrutivo, não. Existiam vários deuses no Arvairão. Vários deuses. Então aqui já é aquele texto macetado, né? O texto já com aquele macetamento, né, que sempre acontece, dando aquela narrativa de um único Deus e um opositor ali. Deixa eu dar aqui. Boa noite também para Felipe Andrade, boa noite, meu amigo. Boa noite também para Manuel Souza. Boa noite, muito obrigado pela sua audiência, Manuel, membro do canal. Mateus 5,19, JC diz que as malícias vêm do coração do homem, logo a tentação dele vem dele próprio. Muito boa a conclusão, parabéns. Nós vamos chegar lá e nos aprofundar mais ainda. Renuncie, olha aqui, olha, renuncie à boa religião dos adoradores de Mazda, e tu obterás tal bênção como Vadragná. Eita, ganhou o governante, olha só, hein, das nações. Calma aí, quem é esse cara? O professor explica, calma, eu coloquei a nota aqui no estudo. Eu não vou deixar vocês sem saber disso. Eu já falei sobre esta tradição no milênio, né, na nave do milênio. Azi-Dahaka ou Zohak, olha aqui, calma aí, não. Qual é a nota? Deixa eu ler a nota certa aqui. Isso, a nota 18, perfeito. Ou Zohaka, como rei lendário, teria governado o mundo por 1000 anos. Lembra do rei serpente? É ele aqui, ó. Veja, Mignodi Icarjad, o espírito da sabedoria, 57, 24 e 25. Arimã gritou para Zoroastro assim: se você desistir desta boa religião dos adoradores de Mazda, então eu te darei 1000 anos de domínio da existência mundana, como foi dado ao monarca Vadakan Dahak, ou é o Zohak, né? Ou seja, lembra que eu falei lá na live do milênio? Aliás, eu acho que eu tenho que até fazer aquela live novamente, eu tenho que refazer esta live. Lembra que eu falei lá na live do milênio que existiu um rei serpente, né, o Zohak, que ele teve 1000 anos de governo sobre a terra, na mitologia zoroastriana, né, governou todo o mundo. Lembra o que está lá em Mateus 4? Uma das coisas que Satanás promete ao Cristo, lembra disso? Todos os reinos da terra eu te darei, se prostrado me adorares. Essa foi uma das ofertas que foi feita para ele. Olha aí, ó. Foi feita esta oferta. Olha aí, ó. É, meu amigo, é daí que vem essa tradição. Vamos continuar. Eu vou ler aqui os chats de vocês. Calma aí. Estou vendo que a galera está falando bastante aqui. Eu quero interagir com vocês. Eita, Marré, tem um like, compartilhe, por favor, por favor. Eita, R$5 aqui escreveu o Manuel. Vamos lá, você ainda tem intenção de fazer um canal exclusivo para zoroastrismo? Sim. Eu farei, né, 2 canais, né? Vamos trabalhar em tempo full aí, produzindo conteúdo para vocês no meu tempo livre. Vou me dedicar à Casa dos Essênios e a O Zoroastro, tá bom? Vou estar colocando os links dos vídeos quando eu lançar lá no nosso grupo e no canal do Telegram e também no nosso grupo de membros, tá bom? Então nós vamos ter aí canais falando abertamente sobre isso. Se é tudo na mente de Zaratustra, podemos dizer que céu, inferno e até mesmo a tentação é um estado de consciência. Parabéns, Gleidson. Já está pegando aí o caminho, aí. Respondeu
o Spitama Zaratustra, não, nunca vou renunciar à boa religião dos adoradores de Mazda. Seja, presta atenção, seja para o corpo ou para a vida, embora eles devam arrancar o fôlego, ou seja, deixar o mundo material. Eu nunca, olha o que ele está dizendo, eu nunca abrirei mão de ser um adorador de Ahura Mazda, porque eu vou deixar esse mundo em algum momento. Eu vou partir daqui. Para onde partirá? Ele mesmo já diz aqui, ó, no verso 5, do mesmo lugar de onde Saoshyant virá, que na tradição zoroastriana se chama região da aurora, ou regiões da aurora, que são as regiões celestiais, o céu. A casa, como é o nome do céu? Na live que eu fiz aqui, ó, qual é o nome do céu? Na religião zoroastriana, Garodman. Garodman quer dizer o quê? A casa da boa mente. Olha aí, ó, tá vendo aí? Então, trazendo para vocês aí, ó, coisa de altíssimo nível, como sempre. Mas lembrando, galera, não estou me vangloriando, né? Mas quem me acompanha desde o início do canal, onde a gente fez muitos vídeos sobre o zoroastrismo, né? E foi praticamente um ano eu lendo o Avesta. A galera sabe que me acompanha, eu entrei em contato com uma comunidade zoroastriana, eu entrei em contato com um ilegítimo, vamos dizer assim, né? Não sei, legítimo, mas como é que tem o nome, né? Um ministro lá, zoroastriano, tem um aqui no Rio de Janeiro, tem um. Eu entrei em contato com ele, tirei várias dúvidas, ele me indicou diversos livros, então realmente eu fui para cima da coisa para aprender. Lembrando, sempre eu falo, eu não pratico estas religiões. O meu interesse é acadêmico, é na leitura e até no mistério, mas não para praticar, tá bom? Não sou um praticante do zoroastrismo, assim também como não sou um praticante do budismo, tá bom? Meu interesse é acadêmico e iniciático, tá bom? Vamos lá, então, 8, verso 8. Novamente, a ele disse o criador do mundo mal, Angra Mainyu, por qual palavra tu atacarás? Por qual palavra tu repelirás? Com qual arma as boas criaturas? Olha aí, ó. Atacarão e repelirão minha criação. Atacarão e repelirão minha criação. Que sou Angra Mainyu. Você não vai... É como se fosse assim, como você vai conseguir? O que você vai fazer? Como você vai combater contra mim? Verso 9. O Spitama Zaratustra disse em resposta: o grau sagrado, as taças sagradas, a bebida sagrada, né, que é o Aoman, ou Aoma, ou Soma, né, a bebida sagrada, a palavra ensinada por Mazda. Estas são as minhas armas, minhas melhores armas. Por esta palavra, rapaz, até no zoroastrismo você vence pela palavra. Rapaz. Rapaz, olha aí, ó. Rapaz. Aí quando você estiver lá no culto, né, numa pregação, e aí falar assim, olha, Jesus venceu Satanás pela palavra. Aí você vai lembrar da minha live, você vai dizer, Zoroastro também. Zoroastro também venceu pela palavra. Rapaz. Eita, rapaz. Então vamos lá, vamos continuar lendo aqui, ó. Por esta palavra eu repelirei, por estas armas as criaturas boas atacarão e repelirão a ti, ó malfeitor, Angra Mainyu.
o bom Espírito, que é o Spenta-Mainú, que é o Espírito Santo. Lembra disso? O bom Espírito fez a criação. Ele fez isso no tempo sem limites, ou seja, na eternidade. Os ameixas, espenta, que são os arcanjos, fizeram a criação. Os bons, os sábios soberanos. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O bem vai prevalecer no final. O espírito bom vai prevalecer sobre o espírito mau. Os arcanjos irão prevalecer sobre os demônios. Os seguidores de Ahura Mazda irão vencer pela palavra, pelas orações, né? E por aí vai. Olha só, rapaz. Verso 10, Zaratustra cantou em alta voz o Ahuna Vairiá, que é um hino. O santo Zaratustra disse em alta voz, olha aqui, ó. Isso eu te peço, ensina-me a verdade, ó Senhor. Rapaz, olha aí, ó. Ih, rapaz, e agora, hein? E aí? Hã? Vamos ler Mateus 4 e vamos comparar. Ih, rapaz. E aí? Já dá para ter uma noção? Teve tentação? Já foi respondido, não é verdade? Mateus 4, 1 a 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, que é a passagem de um ciclo astrológico, é uma figura de linguagem também utilizada em diversas tradições semíticas para falar de um ciclo completo, 7 noites, 7 dias, 40 noites, né? Todos esses, o número 7, o número 40 falam de ciclos, ciclo astrológico e ciclo cotidiano. Olha só, 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, com a palavra. Ele vai com a palavra, com o texto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ele está fazendo parafraseando ali um texto deuteronômico. Então o diabo o transportou à cidade santa, Jerusalém, não é verdade? E colocou sobre o pináculo do templo. Mas transportou como? De maneira literal ou em sua mente? Eu estou perguntando. Me responde aí, Douglas, Manuel, Josh. Agradecer a Josh aí pelo super stick, Gleidson, nosso amigo de Portugal, Felipe também, Misael, Rafael Melo, me diga, Flávio também, esse transporte é literal ou é na mente? Obrigado, Josh, pelo super stick. Enquanto vocês vão dizendo, eu vou lendo aqui alguns comentários. Deixa eu ver aqui, professor, o senhor acredita que isso aconteceu? Claro que não. Não aconteceu de maneira literal, foi na mente. E é uma tradição antiga. Eu falei no início da live que Siddhartha Gautama, lá no comecinho eu falei, Siddhartha Gautama foi tentado pelo demônio Mara. Boa noite, professor Carlos. As pessoas precisam entender os arquétipos. Muito parabéns. E suas mensagens metafóricas. Parabéns, Osiel. Exatamente isso. Parabéns. Apesar de ser um texto folclórico, lendário, literário,
está repleto de chaves da psique, de arquétipos. Está repleto de coisas que são úteis a nós até hoje. Não no sentido religioso até, mas muito mais no sentido interior, no sentido humano. Tira a religião fora, olhe para o arquétipo, olhe para a simbologia na mente, com certeza. Eita, vamos lá. Boa, Rafael. Vamos lá, boa noite, Cláudio Rocha. Bela aula, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Exatamente. E disse-lhe, continua, se tu és o Filho de Deus, lembra aqui, quero pausar aqui, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, toda hora também, em 2 momentos, ele faz essa aqui, ó, tu és o filho de Pourushpa. Toda hora, 2 vezes aqui no texto, né? Isso é colocado tanto no versículo 4, tanto no versículo 16. Isso é colocado para Zaratustra, tentando elevar o status dele, né? Tentando colocar ele a um passo acima. Mas aí nós temos aqui Jesus sendo colocado passo acima, de acordo com a própria tradição enoquiana, a própria tradição dos essênios, a própria tradição que havia à sua época, se tu és o Filho de Deus. Então, dentro de cada especificação categórica, o tentado está sendo elevado a uma posição acima, tendo o seu ego massageado. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E é interessante, né, porque este texto, esse salmo, né, tem essa passagem nos salmos também, não é messiânico. Até aqui no texto, o Satanás, ele interpreta de maneira alegórica. Ele faz uma alegorização do texto para aplicá-lo a Jesus ali na figura da tentação. Olha só que interessante. Disse-lhe Jesus, também está escrito, olha só, Jesus está vencendo pela palavra, assim como Zoroastro falou. Por esta palavra eu o ferirei, por esta palavra eu o repelirei, por estas armas. Olha só, Zoroastro venceu pela palavra de Ahura Mazda. E aqui Jesus está disputando, né, fazendo interpretações alegóricas do Antigo Testamento, ou seja, pela palavra. Ele também está prosseguindo nessa vitória da sua tentação. Está escrito, olha só, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, olha só, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha aí, ó. Olha só, todos os reinos do mundo, pelo menos aqui no Divindade já fala que a Terra é redonda, né? Que a Terra não é plana. Não é verdade? E esses reinos do mundo inteiro é especificado aqui, ó, no versículo 6, do grande rei que existiu, né? O rei serpente, que por 1000 anos dominou todos os povos da terra, todos os povos do mundo. Claro, isso é um folclore, é uma mitologia, mas você vê o mesmo elemento na mesma tradição. Vamos lá. E mostrou a glória dele. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Né? Então você vai negar esse Deus aí que você serve, que você é filho dele, e você vai para mim, tá? E a mesma coisa, né? O Arimã, ele fala, renuncie, versículo 6, a boa religião dos adoradores. Renuncie e tu obterás tal bênção. Então sai disso, renuncia a esse aí e vem adorar a mim, vem aqui para o meu lado, que eu vou te dar reinos, vou te dar domínio, governo. Zoroastro, não quero. Aí Jesus vai na mesma direção e vai dizer a ele, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. O legal aqui é que no término, né, o Senhor Jesus, de acordo com esse texto aqui, ele é servido por anjos, é aliviado por anjos, né? Lembrando que o professor Vitor de Sales, né, um grande acadêmico também, né, um francês, morou no Brasil durante muitos anos, professor Vitor de Sales tem uma aula maravilhosa no YouTube sobre anjos e demônios, falando dos daimons, dos princípios internos e dos ângelos, né, das motivações, dos incentivos que a nós são externos, né? Essa luta entre o que está dentro e o que está fora é sensacional. E se você ter essa perspectiva em mente, se assemelha na linguagem simbólica aquilo que Zoroastro fez, que ele entoou um cântico, ele entoou um hino, né? Ele satisfez a sua alma louvando o Aruna Vairia, e começa, né, cantando Isso te peço. Tem uma métrica, né? Eu não sei cantar persa, então não vou nem arriscar isso, né? Mas isso te peço, ensina-me a verdade, ó Senhor. Ahura, né? Vai estar lá no texto. Então, no nosso quadro aqui, o que nós temos, né? Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Olha aí. Zoroastro, conduzido para dentro de sua alma, à beira do rio. Olha só. Jesus respondeu perguntas. Zoroastro respondeu enigmas. É interessante que no texto de Vendidade, apesar de falar que Zoroastro respondeu enigmas, né, o texto fica mais concentrado, né, nos ataques diretos, né, as tentações, né? Mas fala claramente que haviam enigmas na mente de Zoroastro, está logo no versículo 4, tá? A dureza de seus enigmas malignos. Então imagina a mente de Zoroastro, estava ali, ó, cheio de pensamento, ai meu Deus, o que eu faço agora, Ahura, e por aí vai. Jesus, Satanás, prova sua divindade. Zoroastro, Angra Mainyu, prova sua santidade. Olha aí, ó. Jesus abandonar a sua missão, que era a vontade de Deus. Zoroastro foi tentado abandonar a sua missão, que também era a vontade de Deus, era a vontade de Ahura Mazda. Jesus venceu pela palavra. Zoroastro também venceu pela palavra. Jesus permanece fiel a Deus. Zoroastro permanece fiel a Ahura Mazda, que é Deus. Jesus, no término da tentação, anjos o servem. Zoroastro, no término da tentação, ele louva um hino. E aqui, meus amigos, nós... É exatamente isso, Gleidson. Tá bom? Isso foi comentado aqui, ó, quando eu estava lendo, na nota aqui, ó, da nossa professora Nora Elizabeth Boyce, aqui, ó, na nota 9, tá explícito aqui, ó. Este é um fragmento de uma antiga lenda em que Zaratustra e Angra Mainyu representam, respectivamente, os papéis de Édipo e a Esfinge. Então, seu raciocínio está correto, seu raciocínio está certo, não está equivocado. Então, vamos aqui relembrar alguns detalhes que eu deixei para comentar com vocês no final aqui já do nosso estudo e, se vocês quiserem também, podem fazer as suas perguntas, tá bom? Que eu estarei respondendo. Então, vejam que, José, meu amigo, membro do canal, uma boa noite. José, eu e outros amigos aí, eu estou precisando de moderadores aqui no nosso canal. Tem o Gleidson, o Paulo também é nosso moderador, estou precisando de mais moderadores.
Quem quiser, né, quando tiver as nossas lives aí, ceder o seu trabalho voluntário para moderar o chat, né? Tirar ali, né, algumas palavras impróprias, se alguém aparecer falando isso ou querendo arrumar confusão, eu vou ser grato. Me sinalizem aí que eu torno a pessoa, você, moderador, e você poderá me ajudar, tá bom? Muito obrigado, José, que também é membro do canal. Vamos lá. Bom, como foi muito bem observado aqui, ó, quem foi a pessoa que foi muito feliz no comentário? Teve uma pessoa aqui que foi extremamente feliz no comentário quando falou acerca dos arquétipos. Agora, para eu achar aqui, talvez demore um pouco, né? Mas alguém foi muito feliz aqui em falar dos arquétipos. E é exatamente isso, né? Aqui, olha só, foi esse amigo aqui, ó, Osiel. É exatamente isso. Captou meu pensamento para eu falar no final da live. Buda, né? Jesus, Zoroastro e outros personagens são modelos arquetípicos, são modelos para se seguir. Então você tem toda uma questão dos lecionários, que eram aquelas histórias soltas que se contavam na antiguidade. Pesquise sobre os querianos, sobre os lecionários. Pesquise em inglês, tá? Você não vai achar nada sobre isso em português. Pesquise sobre querianos e lecionários, tá bom? Então, eram histórias que eram soltas no passado, que não tinham necessariamente uma origem atribuída, mas que eram contados. Isso tem muito no budismo também. Só que quando as religiões ou as tradições foram tomando corpo e alguns personagens, sejam históricos ou lendários, começaram a fazer parte do dia a dia, do popular do povo, estas histórias foram sendo incorporadas a estes personagens. Então, histórias que já existiam, como eram as fábulas de Esopo, por exemplo, né? As fábulas de Esopo. Você tem esse livro aí de graça na internet, em português, em PDF, Fábulas de Esopo, quando ele é uma série de coletâneas de histórias, que é exatamente a mesma lógica dos lecionários, tá bom? Então, e que conforme as tradições foram ganhando volume, corpo e crença e estrutura institucional e religiosa, muitas destas histórias foram fazendo parte de grandes personagens. Então, por exemplo, como eu já falei aqui, vou repetir, a história da viagem astral de Maomé é de Zoroastro, por exemplo. Mas esta história é de Zoroastro? Não. Era uma lenda que já existia, que não se sabe a origem, que não se sabe de onde vem. E aí foi parar em Zoroastro, a sua viagem astral, que também foi parar nas lendas, nas mitologias que dizem respeito ao Islã. Alguns textos islâmicos também vieram de tradições orientais, indianas. Então, isso era muito comum. Então, esta tentação de Jesus, que você viu claramente que tem a mesma estrutura da tentação de Zoroastro, se você pegar a tentação de Siddhartha Gautama, vai ter a mesma estrutura. Você verá que nenhum deles foi tentado por nada. Isso é um teatro para trazer a nós as funções arquetípicas de quando grandes homens estão destinados a grandes propósitos, eles são os seus maiores adversários, eles são os seus maiores corruptores. E o texto espelha para grandes homens para dar a tônica arquetípica do exemplo máximo, do expoente máximo de tudo, mas que, na verdade, é para o ser humano, é para o homem comum. Estas histórias é para que o homem comum se coloque nessa posição e que no seu dia a dia ele não seja destruído pelo seu próprio raçatã, pelos seus próprios pensamentos, pelo seu próprio adversário interior, que é ele mesmo, que na psicologia moderna agora do nosso tempo é a chamada autossabotagem. Porque a autossabotagem, na perspectiva psicológica,
Ela não diz respeito somente à pessoa que fica depressivo e ela dá para trás, ela não quer fazer aquilo, eu vivo me auto-sabotando. Não, aquele que vai fazer o bem, aquele que é altruísta, aquele que tem uma causa maior, um propósito maior, seja pelo filho, pela família, pelo emprego, pela vida profissional, pela casa, ele pode se desvirtuar também por motivos de corrupção, por motivos de impureza, imoralidade, ou seja, o que for. Então a ideia dos textos é esta, tanto do Siddhartha Gautama com Mara, tanto de Zoroastro com Arimã, tanto de Satanás com Jesus. Nem se te oferecerem o texto quer dizer o seguinte: nem se te oferecerem o máximo da expressão que você possa ter nessa vida, não se corrompa, não mude, não se corrompa. Essa é a moral do texto. Só que, obviamente, né, não vem de idade, a doutrina contra os demônios, isso quer dizer não vem de idade, o texto deixa explícito. Você viu aqui, ó, que está explícito. Não precisa fazer exegese no avestão antigo, hermenêutica, está explícito. Zaratustra já começa dizendo, Zaratustra viu tudo isso dentro de sua alma. Então ele viu isso na sua mente, dentro de si. Ele viu isso nele. Fica explícito. Já em Mateus, capítulo 4, isso não fica explícito a nós. Isso não está explícito. Você começa a perceber isto na evolução da leitura. Levou ao alto monte, que viu todos os reinos da terra. Bom, não existe um alto monte, não existe, literalmente, não existe um alto monte que consiga se ver todos os reinos da terra. Óbvio que isso não existe. Logo, você começa a perceber dentro da própria narrativa. Opa, calma aí. Geograficamente, né, vamos dizer assim, um dos montes mais altos do mundo, ou o monte mais alto do mundo, é o Monte Everest, né? Seria o mais alto do mundo até então. Ou, não sei, não sou especialista em geografia, né? Principalmente geografia montanhesa, então não sou especialista. Mas, pelo que eu acho, é o Everest. Mas a Terra é redonda, então não existe a possibilidade de ver todos os reinos da Terra, de maneira literal. Logo, pela própria narrativa do texto, pela lógica implícita na narrativa textual, isto só poderia acontecer, caso fosse literal, dentro da mente, tá bom? Dessa forma. Deixa eu ler aqui os comentários. Iodabaô existe? Não, Iodabaô não existe, tá bom? Iodabaô não existe, é da mitologia gnóstica, tá? Da gnose. Parece não só grande parte do Antigo Testamento foi criada em cima de outros seres, sim, foi, mas também grande parte do Novo Testamento. Claro, do Novo Testamento com certeza absoluta, sem dúvida alguma. Cumprimentando o José, conterrâneo, beleza? Conduzido ao deserto pelo Espírito, levado às profundezas da mente pelo ímpeto divino. Muito bom, Altair, excelente comentário, vencendo o ego, a ilusão do ser, ter e poder. Perfeito, exatamente, que nós estávamos comentando com outras palavras outrora, né? Antes desse último comentário, perfeito.